lendo, meus irmãos, para a nossa meditação, um texto que já usamos na lição de hoje, um texto que ouvimos sermão ontem sobre esse assunto, e nós vamos trabalhar aqui, segundo livro dos Reis, capítulo 22. Ilquias acha o livro da lei. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar. Há uma reforma no templo, eles estão mexendo com algumas coisas, e de repente acontece um fato inédito. Um livro é achado dentro dos escombros no templo. Vou ler. Segundo livro dos Reis, 22. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. O rei repara o templo. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, que deem nas mãos dos que dirigem a obra e que tenha a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, por quanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio a ter com o rei, e lhe deu o relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra, e tem a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Então o rei, ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, até o verso de número 11. Depois você leia em casa todo esse capítulo, o capítulo 23, nós vamos estar falando sobre ele. Vamos orar. Pai querido, continue, Pai, trabalhando o nosso coração nesse culto. Fale ao nosso coração pela palavra, Senhor. Cantamos agora, louvamos ao Senhor. Sabemos que no meio do louvor o Senhor habita, mas nós pedimos que o Senhor trate a nossa vida com a Tua bendita palavra. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje cedo esse texto estava na minha lição, e esse texto me incomodou muito durante a semana. É um texto que eu já tinha lido, depois foi usado pelo pregador lá no nosso encontro, lá no Shopping das Nações, e eu queria tentar hoje com os irmãos sobre alguns assuntos dentro da vida desse rei Josias e toda a reconstrução que ele faz da vida e do culto do povo. E a pergunta, meus irmãos, que a gente pode responder em conjunto aqui nessa noite: nós precisamos de reforma? É possível falar de reforma sem trazer espíritos calientes que simplesmente vão discordar do que se fala? É possível, meus irmãos, trabalhar a história sem retaliar o coração? É importante a gente pensar nisso. Eu queria confessar para os irmãos que essa semana inteira nós tivemos comemorações sobre a reforma. Tivemos segunda-feira, nós tivemos semanas anteriores com o reverendo Hernandes, tivemos ontem, e eu queria fazer uma confissão pública aqui diante dos irmãos. De todos os trabalhos que nós fizemos, meus irmãos, com certeza o trabalho que eu mais gostei, acalentou meu coração, foi o trabalho lá do Teatro Vitória. Sabe por quê? Eu vi ali comunidade, eu vi ali comunhão, eu vi ali simplesmente um povo
inteiro, unido. E eu preciso destacar isso aqui com os irmãos. Ontem eu saí muito incomodado, gostei muito de quase 2.000 pessoas que eu vi no shopping. Mas uma coisa que tem me incomodado muito, meus irmãos, e me incomoda com relação a trato com pessoas, me incomoda, meus irmãos, com relação à comunhão dos santos. Depois que terminou aquele culto, eu fiquei esperando, sabe o quê? Eu queria que a comunidade se abraçasse, eu queria que o povo de Deus ali tivesse coragem de conhecer outras pessoas, eu queria que as pessoas que se entrelaçam hoje em todas as comunidades, tivessem coragem simplesmente de dar um passo adiante, para conhecer mais alguém, para cumprimentar alguém, já que um dia nós vamos morar na glória dos céus, mas nada disso. Cada um seguiu o seu caminho, a maioria continuou olhando para os seus próprios amigos, a maioria continuou catalogando aqueles que fazem parte da sua irmandade, meus irmãos. Isso é uma grande desgraça para o povo de Deus, precisamos de reforma. Quando a gente trabalha a história, a gente tem que tomar cuidado para ser o mais verdadeiro possível. John Wycliffe foi perseguido porque ele estava traduzindo a Bíblia para o inglês. Ele não conseguiu terminar porque teve que fugir para salvar a vida. E os Lollardos terminaram a tradução, depois foi entregue. E ela fez realmente muita coisa boa ali na Inglaterra. Nós tivemos, meus irmãos, pessoas que foram perseguidas por aquilo que elas criam. E não se preocuparam, meus irmãos, em mudar de ideia, morrer por aquilo que creram. Nós encontramos Savonarola, hoje um santo, e ele foi queimado em fogueira porque ele continuava dizendo, olha, eu vou continuar pregando, enfim, a simplicidade e a verdade do Evangelho. E havia um tema discordante, foi parar na fogueira. É importante a gente precisar que John Hus de Praga, morrendo na Boêmia, ele, quando, meus irmãos, confrontado, diz, eu não posso parar de pregar a bendita palavra do Senhor. E nesses confrontos, julgado, condenado, foi queimado numa fogueira. E naquele dia que ele estava, meus irmãos, sendo julgado, condenado para ser queimado, acontece um fato muito interessante. As últimas palavras de John Hus foi o seguinte, vocês podem queimar um pato, mas Deus um dia vai levantar um cisne, e as suas asas voarão bem alto, e elas farão diferença na história. Muitos anos mais tarde, Deus levantou Lutero. Como é que Deus levantou Lutero, meus irmãos? Simplesmente como um efeito discordante, destruindo ou brigando com aquilo que o abraçava, que era a sua religião? Não. Lutero, meus irmãos, teve muitas crises emocionais. Ele teve muitas lutas internas. Lutero, meus irmãos, lia a Bíblia com muita facilidade. Se você conhece um pouco da história de Lutero, várias vezes ele penitenciava o seu corpo, batia no seu corpo, porque ele se sentia cobrado, se sentia pecador. Até um dia, meus irmãos, que um texto grita no coração dele, Romanos 1,18. E esse não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E em seguida, meus irmãos, o justo viverá pela fé. E ali, nesse abraçar a fé, ele vive pregando a palavra, ele é aceito, tem muitas pessoas que o seguem. Aí acontece uma luta que é importante você conhecer. Vivendo ali na simplicidade do Evangelho, entra um homem chamado Tetzel. E esse sujeito ali, meus irmãos, ele traz bulas de indulgências para vender para os príncipes, para os mais aquinhoados, para pessoas que tinham facilidade financeira. E ali, meus irmãos, cria-se um impasse. Lutero discorda. Aí algumas pessoas simplesmente não entendem o que acontece. Ali é uma luta. Lutero entra numa clausura, ele começa a estudar o assunto, ele conflita aquele homem. E, meus irmãos, se você nunca leu as 95 teses, no capítulo 50 e 51, Lutero vai dizer, olha, ele fala assim claramente, não é possível que esse assunto tenha saído lá do Papa. 50 e 51, depois você lê. Porque, ele falando, eu acredito que ele prefere jogar e transformar em cinzas a Basílica de São Pedro a trabalhar esse assunto. Está lá nas 95 teses. Por que eu estou citando esse fato?
Porque eu queria dizer para cada um de nós, meus irmãos, se tem uma igreja que precisa de reforma hoje, é a igreja protestante. Se tem uma igreja que precisa de reforma hoje, se todas precisam, a nossa precisa, a igreja precisa. Enfim, essa igreja chamada evangélica que invadiu o mundo, essa igreja, meus irmãos, que transforma hoje o púlpito, meus irmãos, num balcão de negócios. Essa igreja, meus irmãos, que hoje tem se transformado muitas vezes num quinhão para explorar pessoas. Essa igreja, meus irmãos, que tem crescido nesse fazer do semelhante, meus irmãos, um produto e um meio de ajuntamento de dinheiro. Hoje em dia não é apenas milho ungido, lenço ungido, enfim, óleo ungido, coisas ungidas, utensílios de pastor, capas de alguém, roupa e utensílios têm sido colocados, meus irmãos, como simplesmente mantenedores de uma obra, e não passo, meus irmãos, de utensílios exploratórios, e Deus nos cobra, está na hora de precisar urgentemente de algumas reformas. Vivemos, meus irmãos, enfim, de invasões, de secularismos, humanismos, existencialismos, formas de vida, enfim, modismos que têm entrado pela vida da igreja, que têm acabado muitas vezes com a fé, com a estrutura, com a graça de Deus agindo na vida. O rei Josias viveu um tempo de muita ignorância espiritual. Josias é neto de Manassés, o pior rei que já passou em Israel. Um sujeito que fica mais de 50 anos, um caos. Mas é interessante, no final da vida, Deus deixa essa praga vir para o evangelho ainda, porque ele entende a graça de Deus e se converte. Manassés tem o seu filho, Amon, que fica 2 anos. Era tão ruim que morre cedo. Morre com 24 anos. Aquele tempo, meus irmãos, onde Deus prepara Josias para colocar no trono. Haviam coisas invadindo a igreja. E essa igreja, meus irmãos, ela não subsiste com essas invasões. Os hábitos pagãos haviam infiltrado. A vida do povo, no seu comportamento, meus irmãos, era uma ingerência contínua de hábitos pagãos que foram entrando. Enfim, a igreja foi sendo dilacerada, meus irmãos, por coisas tão ruins que foram arrebentando a igreja. Quando você paga o quê? De tal forma, meus irmãos, os cultos pagãos entraram na vida do povo, que esse Manassés aqui sacrificou 2 filhos a Rinom, lá no vale de Rinom, a outros ídolos. Outra coisa grave, meus irmãos, naquela época de Josias, o sacerdócio que existia, sacerdotes, toda essa estrutura, tudo profissionalizada. O sacerdote era o profissional, o sacerdote era o mantenedor financeiro, era o sujeito que executava as ordens e fazia ali, meus irmãos, as oferendas diante de Deus, mas tudo de forma profissional. Não havia coração, não havia vida, não havia empolgação, não havia ministração da graça de Deus. A religião tinha se tornado uma conservação histórica. A religião tinha se tornado apenas um nome, a religião tinha se tornado apenas um utensílio, meus irmãos, a enfeitar a vida. E eu cobro de cada um de nós hoje, se a religião que você abraça hoje tem sido apenas um utensílio para colocar uma placa em você, e você está vivendo um grave perigo. O templo estava precisando de reforma e eles começam essas reformas, você vai vendo no contexto. O pessoal, meus irmãos, pelo menos com relação a dinheiro, era honesto. O dinheiro era colocado na mão dos executadores da obra. Não havia preocupação em pedir nota fiscal paulista ou algo que assim o valha, porque simplesmente as coisas funcionavam. Havia uma certa honestidade ali para realizar o trabalho. Mas o que acontece? Tudo mecânico. Por um motivo que nós vamos abordar aqui nessa noite, meus irmãos, que é o 4º ponto, que simplesmente trazia uma pobreza grande para esse povo na época. Havia desconhecimento da palavra do Senhor. É duro demais quando você lê isso aqui na Bíblia. Achei o livro da lei na casa de Deus. Enfim, achei a Bíblia que estava perdida dentro da casa de Deus. Naquela época, meus irmãos, a Torá não tinha referencial na vida do povo. Ninguém a estudava, ninguém a lia. Ninguém não mantinha relação com as Escrituras. Josias, meus irmãos, quando ele começa a ouvir, aquilo incomoda, aquilo surpreende.
A Bíblia não apenas estava perdida, mas era um utensílio, era a palavra de Deus desconhecida, não afetava a vida, não mudava o coração. Josias ouve a palavra. E meus irmãos, é importante a gente destacar, Deus coloca no coração dele fogo, coloca no coração dele paixão, coloca no coração dele um avivamento, coloca no coração dele mudança, coloca no coração desse homem sinceridade. E o texto vai dizer diante de Deus com toda a sua alma, ele chora diante do Senhor. Ele, meus irmãos, vai tirando todas as crostas da religião e se converte completamente, com força, com vigor, com autonomia, para simplesmente descobrir a beleza das Escrituras, a grandeza desse livro, a mudança que ele poderia operar da morte para a vida, do inferno para o céu, da perdição para a salvação. Uma vida, meus irmãos, que sobre os auspícios da palavra vai mudar, vai reestruturar, vai reformar o reino, porque o coração se volta, porque a alma anima, porque se apega à oração, porque começa a viver devoção diante de Deus. Eu cobro de nós hoje. Você pode dizer diante do Senhor hoje que a sua alma é uma alma avivada, que a sua alma é uma alma rendida ao Senhor, que a sua alma é uma alma efervescente, empolgada com as coisas de Deus, com a graça de Jesus, com a beleza do reino, com essa volta desse Maranata que aguardamos. O mundo olha para a gente, e esse mundo quer ver a nossa teologia. Esse mundo quer ver a teologia que muda a minha vida, que molda o meu coração, que impõe realmente estruturas e raízes e um caráter de verdade diante do Senhor. Ah, meus irmãos, quanta gente tem tentado aí avivamentos que só traz entusiasmo, traz bate-palma, traz pula-pula, traz comércio, mas não traz descoberta. E a descoberta que eu quero que cada um de nós saiba nesse texto, naquilo que acontece com Josias, é que a descoberta das Escrituras muda o coração desse rei. A descoberta das Escrituras molda a vida. A descoberta das Escrituras, meus irmãos, traz mudanças. Quais são as coisas que acontecem aqui no coração desse rei? A primeira coisa, meus irmãos, ele se arrepende e se constrange diante de Deus. Ele rasga as vestes. Eu pergunto para cada um de nós, meus irmãos, por que Josias rasga as vestes? Por que ele bate no peito? Porque ele enxerga, meus irmãos, que tinha muito tempo, que ele não passava de um rei, enfim, vivendo os negócios do reino. Não passava, meus irmãos, de um religioso vivendo a sua religião. Não passava, meus irmãos, de um rei que tentava conhecer a palavra e não conhecia nada. Mas a partir do momento que esse livro o empolga, esse livro mexe com ele, esse livro traz à vista todos os pecados da sua vida e do seu reino, ele se arrepende, o coração entra em contrição, ele rasga as vestes, ele bate no peito, ele se arrepende profundamente, ele se entristece com tudo o que acontece, o coração dele se inclina para Deus, se enternece. O texto, meus irmãos, vai dizer que ele se humilha, ele chora perante o Senhor, e Deus vai ouvi-lo. Ah, meus irmãos, como tem faltado às vezes arrependimento na nossa vida. Como tem faltado às vezes esse reconhecimento de que nós estamos errados. Como tem faltado a contrição, meus irmãos, que é a tristeza que me leva a reconhecer o erro, mas deixarmos sensibilizar para que o Espírito me mude, me molde. Eu preciso dizer nessa noite que tem muita gente que já não se deixa mais constranger pelo Espírito Santo. Não passa de um religioso, não passa de um defunto ambulante, não passa de alguém, meus irmãos, que não vive a graça efetiva e eficaz de Deus na vida. Essa capacidade, meus irmãos, de se permitir constranger-se pelo Espírito, mostrando a nossa nulidade, mostrando a nossa pequenez, mostrando os nossos limites, enfim, isso me leva a me humilhar,
me leva a reconhecer que eu preciso de ajuda, me leva a tomar posturas. Eu anotei para a minha vida, e anotei de novo agora para a minha vida. Há muita coisa no meio do povo de Deus, meus irmãos, que precisa de mudança urgente. Há muita coisa, meus irmãos, que precisa com urgência dessa sacudida de Deus, para que eu reaja, para que eu pare de brincar com a vida, para que eu enxergue os pecados, para que eu os coloque diante de Deus, para que eu queira mudança diante do Senhor. Essa é a primeira postura que esse homem toma: arrepender-se, constranger-se diante de Deus e deixar que o Espírito constrange para enxergar. Tem que acontecer reformas. Mas um ponto importante, meus irmãos, aqui, é que esse moço ele vai consultar líderes, profetas. As pessoas falam: olha, os males virão, os males estão chegando, as cobranças de Deus vão acontecer. E aqui acontece, meus irmãos, um livramento. Deus vai dizer assim: porque o teu coração se humilhou, eu vou poupar você. Você não verá as catástrofes, as atrocidades que cairão sobre meu povo. O que Deus está dizendo aqui? Meu filho, se você mudar, eu protejo você. Se você mudar, eu cuido de você. Se você se enternecer na minha presença, a sua vida vai ser diferente. Esse forte compromisso, meus irmãos, com a palavra, traz obediência ao coração do rei Josias. Ele sai para obedecer, ele sai para fazer, ele sai para testemunhar, ele sai para ser um homem sério de verdade, com pouca idade, 26 anos. Esse compromisso com a palavra, meus irmãos, esse compromisso em dizer assim claramente: enfim, Deus, nós precisamos de mudança. Leva o rei a tomar uma postura, meus irmãos. Quando você lê aí o capítulo 23, ele começa a purificar. Ele vai tirando utensílios de Baal do templo. Ele queima esses ídolos fora de Jerusalém. Ele destitui sacerdote preguiçoso, moleque que não trabalha, e coloca para fora. Ele arranca postes ídolos que tinham entrado de alguma forma dentro da casa de Deus. Ele derruba todas as formas de prostituição cultural que acontecia. Enfim, aquilo que está sendo profanado, arrebentando com o culto, ele bota para fora. Coragem. Coragem para tirar o poste ídolo de dentro do templo. Quem colocou esse negócio lá? E alguém fica pensando: mas o que poderia ser esse poste ídolo? Esse poste ídolo pode ser a doutrina da igreja. Esse poste ídolo pode ser a nossa vida, meus irmãos, de orgulho. Esse poste ídolo pode ser simplesmente a nossa capacidade de pensar que somos alguém melhor do que o outro, porque simplesmente conhecemos alguns fatores melhores que têm a ver com a Bíblia. Eu cobro você para se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, como fez esse homem. Ele acaba com as idolatrias nos altos. Ele não tem medo de quebrar, meus irmãos, os postes ídolos dos altos, onde o pessoal simplesmente fazia ali oferendas o tempo todo. Ele diz: vai mudar, e ele quebra. Ele desfaz os altares pagãos. Ele queima, meus irmãos, e ele arrebenta com esse vale de Rinom. Aqui criança não vai morrer mais. Ele transforma aquele lugar num lugar depósito de lixo. Ele remove colunas consagradas. Ele destrói os altos na frente de Jerusalém, que tinha edificado Salomão, filho de Davi. Ele queima carros que tinham sido consagrados a Deus, ao Deus Sol. Está queimado, não vai continuar, não vai mandar, vai ser, enfim, vai perecer. Como eu disse, ele destitui sacerdotes, ele manda embora a malandragem. E ele, meus irmãos, abre as sepulturas dos apóstatas. O que significa? Gente, meus irmãos, que desonrou a Deus. Ele vai escavando. Você imagina que sujeito estranho, né? Ele vai escavando e jogando para fora. Isso aí, aqui era uma forma, meus irmãos, de dizer: olha, Deus quer mudança. Ele vai jogando os ossos para fora, meus irmãos, daqueles que tinham sido adoradores de Baal. Gente, meus irmãos, que não levou Deus a sério. Gente que profanou a vida e a religião.
E quem já leu esse texto, nós já citamos aqui várias vezes. De repente ele chega num monumento assim, e ele está mandando destruir. Mas que monumento é esse? Que negócio é esse aqui? E alguém, meus irmãos, que já conhecia a história vai dizer, isso é muito pesado, né? Há 300 anos, passou um profeta aqui, e ele disse que um dia Deus levantaria um homem, e esse homem mudaria a história de Israel. E 300 anos antes, é citado o nome Josias. Que coisa louca, que coisa estranha, que coisa bendita, que coisa de Deus. E a palavra Josias significa, o Senhor sarará, o Senhor curará, o Senhor mudará a sorte. Outra coisa, meus irmãos, que rapidamente muda na vida do povo. Se houve constrangimento para se arrepender, se houve uma volta à palavra, se houve repúdio às abominações. E a pergunta que eu faço, meus irmãos, para cada um de nós: tem abominação na igreja hoje? Tem abominação na minha vida? Tem abominação no meu lazer? Tem abominação nas coisas que eu faço? Tem ou não tem? Tem abominação nas escolhas que eu faço como modismos de vida? Deus nos adverte hoje. E a última coisa que ele faz aqui, meus irmãos, que é bonito, ele retoma a comemoração sincera da Páscoa ao Senhor. A Páscoa era a lembrança, versículo 21 a 23 do capítulo seguinte, meus irmãos. O pessoal começa a levar a Páscoa a sério. Deus um dia nos libertou, Deus um dia cuidou do seu povo, Deus um dia colocou nos umbrais da porta o sangue que foi derramado. E quem tivesse nos umbrais da porta o sangue derramado, a família estaria liberta, a família sairia para a liberdade, a família sairia do cativeiro. E quando você participa hoje, enfim, dessa Páscoa bendita do Senhor, hoje na celebração da ceia, Deus está dizendo para o seu coração: um dia eu livrei você, meu filho. Um dia eu libertei você, meu filho. Um dia eu trouxe sobre a sua vida uma vida para ser transformada. Entreguei meu filho para verter o seu sangue na cruz e entregar a vida por você. E eu quero de você, meu filho, aproximação sincera, reconhecimento, vida na minha presença, paixão por Jesus, repúdio aos pecados, andar na luz e nunca nas trevas. Meus irmãos, eu não sei aqui quem comemora reforma, mas eu queria dizer para cada um de nós, todos nós precisamos todo dia sermos reformados pela palavra de Deus. Igreja reformada sempre reformando, igreja reformada sempre buscando uma vida diante de Deus na palavra, pela palavra, somente pela palavra. Quando trabalha solas que Lutero levantou, só a Escritura, só a fé, só a graça de Deus, só Cristo, somente para a glória de Deus. Deus continua cobrando de cada um de nós, meus irmãos, um verdadeiro avivamento. Eu preciso dizer para muitos de nós aqui, tem gente que vem no culto, meus irmãos, infelizmente, você não devia vir de carro, você devia vir de caixão, alguém puxando. É verdade, alguém puxando. E infelizmente muitos de nós está na hora de comprar um caixão e colocar debaixo da cama. Coloca um espelho bem bonito para você de vez em quando puxar e olhar. Estou quase chegando aí. Já vive uma vida morta. Já vive uma vida sem encandecer com as coisas de Deus. Já vive uma vida de prostração ou simplesmente de distração. Deus nos cobra, meus irmãos. Se tem uma igreja que precisa de reforma hoje, continua sendo a igreja protestante. Se muitas comunidades precisam, mas eu espero que a gente pense nisso. A Bíblia molda, a Bíblia muda, a Bíblia aquece o coração, a Bíblia fortalece a fé, a Bíblia enriquece a minha alma, a Bíblia continua sendo a direção de Deus para a minha vida. Essa noite, continuando tudo aquilo que já foi dito nesse texto, de manhã, ontem algumas coisas foram ditas, eu continuo dizendo para os irmãos aqui, esse estado de compromisso com Deus, meus irmãos, não pode ser tempo de euforia, mas tempo de responsabilidade o tempo todo. É uma chama que não se apaga, é uma alma viva diante do Senhor, é uma alma que independe do culto, se está animado ou se não está animado. Essa alma é de Deus, essa vida é de Deus, a graça de Deus é abundante.
Deus cobra de cada um de nós. Viva essa chama da vida com Deus que não se apaga nunca. Alguns anos atrás eu lia no livro de Francis Schaeffer, quando ele fala sobre avivamento, trabalhando a ideia, e ele vai dizer: avivamento é a alma que depende de Deus, que se sustenta em Deus, que é capaz de sobreviver num cárcere profundo, longe de tudo e de todos, e simplesmente continuar vivendo a vida pela causa e pelo conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo viveu isso. Prisão não me segura, cadeias não podem aguilhoar a fé que pulsa e bate no meu coração. Dores, problemas, enfermidades não vão tirar a doçura da minha alma, a grandeza e a beleza que o Evangelho produz na minha vida. Isso aconteceu com José. Conseguiu suportar 13 anos de muitas aflições para que Deus o colocasse no trono e se tornasse, meus irmãos, o mantenedor, o sustentador da raça, para que continuasse tendo povo de Deus, povo da aliança. Pede uma coisa para Deus hoje. Deus, eu não quero ser religioso, não. Eu quero uma vida mais profunda com o Senhor. Peça ao Senhor. Eu quero me converter cada vez mais ao Senhor, de todo o meu coração, como Josias. Assopra esse espírito que o Senhor já soprou no Pentecostes sobre a minha vida. Mexe comigo, Senhor, sensibiliza a minha vida. Me ensina a amar mais o Senhor, mais a Tua palavra. Me ensina de fato a ter uma vida que serve para moldar e mudar pessoas. Não deixa, Deus, que eu fique insensível. Acorda a minha vida, Deus, para a oração. Meus irmãos, eu não tenho medo de afirmar que tem gente aqui que não ora nem para comer. Miserável. Pede a Deus hoje. Deus, eu quero ser modelo nesse rebanho. Eu quero ser modelo na sociedade. Eu quero ser modelo na cidade. Peça a Deus, mulher, que Deus te levante como uma mulher santa, como uma mulher de Deus, como alguém realmente que encandece com a glória e com a beleza do Cordeiro. Jovem, peça ao Senhor que te use onde Ele te colocar, na faculdade, nas universidades da vida, num trabalho confrontante. Adolescente, criança, que vocês sejam modelos diante de Deus, de alguém que a palavra é viva no coração. Infelizmente, hoje em dia tem tanta gente que só vive a insatisfação com Deus, só vive em luta com Deus. Peça a Deus hoje: Deus, vivifica a minha vida pela palavra. Ah, meus irmãos, aqueles problemas iniciais que Josias viveu foram semelhantes aos que Lutero também vai viver. E ele só suporta, deflagra, depois do Pentecostes. Meus irmãos, a maior mudança que acontece na história da humanidade só acontece porque temos um homem diante de Deus, crendo na palavra, vivendo lutas intensas, vivendo, meus irmãos, lutas atrozes, mas apegado àquilo que ele cria. Ora por isso hoje. Josias é uma outra pessoa bonita na Bíblia, né? Tem gente tão feia na Bíblia. Josias é bonito, José é bonito, Paulo é bonito. Pais, trabalhe seus filhos. Se seus filhos hoje estão apaixonados por coisas que há no mundo, comece a cobrar isso. Porque a única paixão que a gente tem que carregar quando criança, quando adolescente, quando moço, primeiramente é a paixão por Jesus. Senão, a minha vida não vai servir para muita coisa. Um dos homens bem conhecidos da história, Francis Schaeffer, que fundou uma casa de apoio
na Suíça para pastores. Ele teve que sair da Suíça e veio para os Estados Unidos tratar de câncer. Ele ficou internado 100 dias. E esse testemunho, meus irmãos, não é dele, é de quem estava no hospital e depois de gente que escreve acerca disso. A expressão está entre aspas dizendo: o hospital inteiro se tornou a minha congregação. Mesmo doente, o impacto daquele homem sobre a vida das pessoas foi tão grande que quando ele termina o seu tratamento, eles fazem uma festa para ele no hospital, porque mais de 100 médicos e mais, meus irmãos, de 100 ali enfermeiros tinham se entregado à pessoa de Jesus como Senhor e Salvador, pelo testemunho desse homem. Você já viu o hospital fazendo festa? Vários fazem, glória a Deus, de vez em quando a gente vê festa, quando uma criança sai da UTI, vai para casa, muita coisa boa acontece nesse mundo, meus irmãos, de ajuda. E quando ele está saindo do hospital, meus irmãos, nessa festa que fazem para ele, ele vai dizer ali: onde quer que Deus me ponha, ali estará a minha capela, o meu púlpito e a minha congregação. Volto ao nosso encontro de ontem. No término daquele culto, meus irmãos, muitos de nós parecíamos Walking Dead. Não olha nem do lado para não ver ninguém. Estou errado? Estou errado? Muitos. Aí abraça o conhecido, abraça o igual, abraça aquele que você vê todo dia. Perde-se a oportunidade, meus irmãos, de saber que a família de Deus é muito maior. Você sabe o que mais me alegrou meu coração hoje e que me levou a estudar esse texto de novo, estudar para falar aqui hoje? Quando eu chegava aqui cedinho na chuva, 3 pessoas que estavam aqui, numa livraria que tem aqui na frente, aqui, ó. Eles abrem a livraria para fazer estudo ali. 3 pessoas olharam no meio desse e falaram assim: bom dia, pastor. Joga esse Walking Dead que você tem fora. Se tem, joga fora. Se o culto da reforma ontem tinha 2.000 pessoas, eu não sei quantos, meus irmãos, fazem parte desse Walking Dead, mas que Deus tenha misericórdia da gente. Que você encante as pessoas com a tua vida, com o teu coração, com a graça de Deus abundante, com a palavra realmente que sara. Eu louvo a Deus quando eu fiz meu tratamento de quimioterapia. Eu acompanhei, meus irmãos, 15 pessoas que faziam comigo. Eu louvo a Deus porque eu tive na vida dessas pessoas direto. Eu puxava para cima, eu tentava empolgar, conversava, enfim, via aquelas mulheres carecas. Eu lembro de uma assim que, quando ela chegou ali, fazendo o tratamento, na segunda vez, ela começou: meu cabelo! Eu cheguei perto dela, sentei perto dela e disse o seguinte: rapa esse cabelo, compra lenço bonito, levanta diante de Deus, porque Deus pode curar a senhora. Essa dona está viva. Dos 15 que nós fizemos juntos, 7 eu sepultei. Fui no velório dessas pessoas, Deus quis 8 vivos. Gente, dá uma olhada para a sua vida. Vê se você hoje é um vivo, mas um vivo de verdade, um vivo que atrai, um vivo que conquista, um vivo que abraça. Não fazendo propaganda desse telefone miserável, não. Mas uma pessoa viva, que glorifica a Deus todo dia, gente. Josias, oh Josias. Josias, um menino que sobe ao trono com 8 anos. Não tem pedigree, porque o avô não vale nada, nem o pai. Mas um menino, meus irmãos, que quando ele sobe, ele tem Uquias. Tem um sacerdote que é servo. Tem um homem que o sustenta. E quando ele cresce, meus irmãos, Deus muda a sua vida e a sua história. Porque a palavra viva de Deus aparece no seu coração. Meus irmãos, em nome de Jesus.
Vamos continuar mudando o lugar que nós trabalhamos. Às vezes você chega, uma pessoa está lá cabrunhada, chega, abraça essa pessoa e fala, posso orar por você? Isso eu faço todo dia com um monte de gente. Faça isso em nome. O que pode acontecer? Pode acontecer uma mudança, pode acontecer uma bênção chegando, pode acontecer o carinho de Deus sobre essa pessoa, não sei. Eu não quero ser uma igreja, meus irmãos, que finge viver a doutrina, mas não vive a prática de vida. Eu não quero ser uma igreja que finge conhecer os catecismos e as doutrinas embasadas da fé cristã, se não vive, meus irmãos, aquilo que Jesus viveu de mais prático, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Deus nos cobra isso. Aprenda, alarga o teu coração, se apaixone cada vez mais pelas coisas de Deus, mas seja alguém que Deus usa para a glória dele. Deus abençoe a igreja. E aí nós podemos falar, meus irmãos, de reforma a partir da gente, a partir da igreja, porque senão simplesmente vira história que tem que mudar a gente. Deus abençoe.